A Câmara Federal aprovou a urgência para a tramitação do projeto de lei que proíbe descontos automáticos referentes a mensalidades de associações e outras entidades de aposentados e pensionistas. Sem um relator definido, a proposta se unirá a outros 53 projetos que tratam do mesmo tema da casa. O palco tá pequeno, hein? A urgência para a tramitação permite que o projeto de lei siga diretamente para o plenário sem precisar passar por comissões temáticas. A data da votação ainda não foi definida. Em uma publicação nas redes sociais, o presidente da Câmara, Hugo Motta, ressaltou que a aprovação da urgência foi por unanimidade e que vai acelerar para apresentar um pacote antifraude o mais rápido possível. Meu querido Emerson Tawil, você é um advogado de júri experiente, gosta das expressões fortes. Podemos dizer que depois que a porta está arrombada, eles querem passar a tranca? Olha, o Congresso Nacional parece estar parecendo o plenário do júri, né? O Tribunal das Lágrimas, porque só que, infelizmente, quem sofre e chora é sempre o povo. Veja só que discrepância. O Hugo Motta, para um ato, para o ato da anistia, ele não coloca em pauta, se faz valer do regimento interno, coloca a barca ele muito bem embaixo de suas asas, e já nesse contraponto ele quer colocar essa votação de urgência. E por qual razão? São pequenos incêndios que precisam ser gerados para tentar ocultar aquele mar de lama que foi essa deflagração do rombo do INSS. Lamentavelmente, nossos idosos, os aposentados, que tanto contribuíram para esse país, foram aviltados, afrontados aí, tendo seu desconto. E olha, precisamos de um projeto de lei para proibir algo que seja, na verdade, o óbvio, né? A livre manifestação de vontade de cada um, assim, ninguém pode ser colocado de forma compulsória um desconto sem que tenha a sua anuência. Então nós precisamos, olha só que ponto chega, precisamos criar um projeto de lei, eu entendo que é mais um incêndio que precisam gerar para tentar ocultar ou abafar o escândalo que, mais uma vez, vem à tona em nosso país de desvio de dinheiro público. É uma vergonha, porque quando é conveniente, o Mota faz uso, e muito bem feito, do regimento interno. Em contrapartida, defende o chefe do executivo e o governo de forma tão valorosa e, assim, quase heróica. Mas, infelizmente, a população é que vai pagar um preço. Ninguém sabe quem vai pagar. Cogitar, inclusive, quem vai pagar são os próprios prejudicados. Veja que ponto nós chegamos nesse país. Não sei aonde a gente pode chegar. Eu sempre acredito que não dá para piorar, mas toda vez que a gente vê o noticiário, a gente consegue perceber que o Brasil sempre se reinventa em novos casos de vergonha alheia. E o povo, infelizmente, acaba de forma silente, sendo conivente com isso também, que é um pecado muito grande. E não sei onde vai chegar, Capês. Confesso que aqui, como operador de direito, tendo um mínimo de conhecimento técnico, a gente, até para expressar aqui para os nossos telespectadores, é muito difícil. Talvez a esperança tenha acabado aqui do ponto de vista. Não sei. O Brasil não é para amadores. Não é para amadores. Definitivamente. Ô, Sérgio Zagarino, tem umas coisas que eu não entendo, rapaz. 61% da Câmara dos Deputados estava na legislatura anterior. Pois é, o que aconteceu na legislatura anterior? Eles aprovaram um projeto em 2022 dizendo o seguinte: não, pensionista e aposentado não tem nada que autorizar a cada 3 anos ou a cada ano a renovação dos descontos. Pegamos a assinatura uma vez só, daquele jeito que pegaram a assinatura, né? A assinaturinha tá pega, nunca mais ele precisa ser consultado. E aprovaram esse projeto aí. Imagina a pressão que foi o ano eleitoral, hein? 2022. Agora, esses mesmos caras se reelegeram, pelo menos 61%. Por que eles vão agora votar que não pode nem descontar, se eles diziam que não só podia descontar, como não precisava nem consultar? Não é meio contraditório? Ô, Câmara danada, não? Contraditório é o voto do eleitor brasileiro. É confuso, Capês. A partir dessas medidas que são tomadas pelo Congresso, a gente consegue observar o seguinte: que eles votam de acordo com a narrativa, com o que está sendo benéfico naquele momento. E eles sempre se colocam como os heróis. Às vezes, quando passa a imagem aqui de um deputado ali, eu vislumbro ele com uma capa
como se fosse o Batman, uma touca na cabeça, assim, é isso que eu vejo. Porque é o que eles querem mostrar pra gente. Só que nós não somos bobos. E a gente enxerga que tudo que eles falam é para se beneficiar. Infelizmente, a gente tem uma cultura no Brasil que a grande maioria dos políticos são fisiológicos. Então, eles não estão preocupados com um bom andamento do país, com um bom andamento do déficit fiscal, com as contas públicas, com a entrega do serviço na ponta. Eles estão preocupados com a manutenção do poder e a sua reeleição. Vide as eleições municipais, que 90 e poucos % dos prefeitos foram reeleitos, que disputavam as eleições, todos eles muito irrigados com as emendas parlamentares, dos deputados que se mantiveram no poder, como você acabou de falar, em 61%. Então, assim, o que o Congresso acaba fazendo dita o rumo do país. Só que, infelizmente, não significa que é a vontade popular e o que é necessário ser feito. Porque o que aconteceu nessa história do INSS foi uma das maiores tristezas que nós temos hoje em toda a história da nossa República. Afinal de contas, nós estamos falando de roubo de aposentados, roubo de pensionistas. E quando você fala, Fernando, que a assinatura é daquele jeito, as assinaturas, na sua grande maioria, são fraudadas. São assinaturas que são fraude, que eles se aproveitam dessa vulnerabilidade que, muitas vezes, o aposentado e o pensionista assim o é. Ou em razão da idade, ou em razão de algum tipo de deficiência, e acabam não tendo acesso ao que eles estão sendo descontados. E para piorar, o que torna a má-fé visível da ação, dessa quadrilha, dessa organização criminosa, foi o período que eles incluíram os descontos. Eles incluíram esses descontos no período do reajuste anual. Então, a pessoa já tem dificuldade de analisar o extrato. E naquele momento que ela teve um aumento, ela não percebe que, diante do aumento, ainda assim, lá dentro tinha o desconto. Vejam, é orquestrado. Trata-se de quadrilha. Espero agora que, além dessa decisão, dessa aprovação da urgência do PL na Câmara, espero que as investigações elas tenham uma celeridade e que os responsáveis sejam devidamente punidos, porque quem está cansado de ser punido, infelizmente, com os nossos políticos, é você. Você pediu a palavra? Eu só falando que o Mota quer colocar em pauta, né, um pacote antifraude. Nós tínhamos um pacote antifraude do antigo governo, inclusive foi revogado. Já existia, foi revogado, então vamos criar outro. Essa é a discrepância nesse país, assim, depende de quem é o chefe, né? Quem é o chefe? Se o chefe for o A, a gente revoga tudo. Se for o B, a gente aprova tudo. Então, esse cabo de força, né, é muito ruim, porque quem perde é o povo. A ideia aqui não é a personalidade, não é a pessoa, não é o partido, é a coletividade, é o povo. Infelizmente, ninguém mais consegue sentar à mesa, colocar no ponto central da mesa a coletividade e chegar a um denominador comum. Cada um por um lado, de acordo com seus interesses pessoais ou partidários, como a gente tem visto diuturnamente. É isso que o Emerson Tadeu está falando, é porque, na época, o presidente Jair Bolsonaro, em 2019, apresentou uma medida provisória, que é a 871. E essa medida provisória dizia, não. Se o aposentado ou pensionista autorizou o desconto, todo ano vai ter que consultá-lo novamente. Isso aí é controlar. O que fez esse Congresso Nacional? Esse mesmo Congresso Nacional, o que ele fez? 61% dos deputados federais estavam lá, os senadores também. O que ele fez? Não. Vamos derrubar essa exigência. Tem nada que fazer de renovar a autorização a cada ano, não. Fica por 3 anos. Quando chegou em 2022, que venceu os 3 anos, o Congresso veio e disse, não precisa nunca mais. Por isso que os descontos são automáticos, mesmo aqueles não autorizados. Professor Túlio Naza. Olha, Capês, eu tenho uma sugestão a dar ao Congresso Nacional. Se realmente ele está preocupado com o problema da fraude no INSS, ele poderia fazer o seguinte... Além de se preocupar com o futuro, tardiamente, né, porque a Inês é morta já, ou seja, aprovar agora o que não fez anos atrás, uma lei que restringe, que reduz a tentativa ou a consumação dessas fraudes, que ele abra a CPI, porque é preciso olhar para o passado também, para que não fique a irresponsabilidade desse rombo de 90 bilhões, para que sejam apuradas as responsabilidades e punidos os responsáveis. Então, se o Congresso realmente quer mostrar para a sociedade que efetivamente está preocupado e vai tomar medidas contra essas fraudes, que abra a CPI. E não, tal como fez com a CPI das bets, né? Então pode fazer uma CPI muito melhor agora, que é a CPI do INSS. Muito bem. Meu querido Rodolfo Maris, eu estou vendo até agora o governo falar que vai devolver o dinheiro, mas eu queria entender
e que você e os demais da mesa, depois de você, pode tentar me ajudar a esclarecer. Claro. Como é que isso funciona? Você tem lá o aplicativo Meu INSS. E o número 135, né? Ou 131. Você liga lá. Bom, aí tem lá o sujeito que tá na zona rural, coitadinho, levaram o dinheiro dele, nem viu, não autorizou nada. Aí ele pede ajuda, entra lá no meu INSS. Eu quero meu dinheiro de volta, que eu não autorizei o desconto. Aí vem lá a resposta da entidade consultada. Não, ele autorizou sim, tá aqui. Mas a assinatura não é minha. Ah, é sim. Então ele vai ter que ir para o judiciário de qualquer jeito, porque basta dizer que não autorizou e a entidade rejeitar, dizendo autorizou. Como é que fica, então, no momento em que você vê? Eu não vi nenhuma prisão até agora, cara com 50 milhões desviado, tá aí solto. Outros pegou o ex-procurador, a mulher pegou 9 milhões, também ninguém fala mais nada. Das entidades, a CONTAG, a CONAFER, não estão nem na cautelar da Advocacia Geral da União, que bloqueou bem só de 12 entidades, eram 31. Como é que você vê essa questão de... Estamos falando daqui para frente, vai. Quem perdeu, perdeu. Não é imoral isso aí? Muito imoral, Capês. Lembrando que ontem, terça-feira, os bens ali, os carros do careca da Federal foram apreendidos, foram, na verdade, sequestrados, esse é o termo jurídico. Entre eles, estava ali uma Lamborghini, uma Ferrari, entre outros carros de luxo. Olha só que discrepância a gente vive nesse país, não é verdade? Talvez, se eu falar sobre essa lei que as pessoas estão falando aqui na nossa mesa, eu vou falar mais do mesmo. Mas vale ressaltar que em 2019, o então presidente Bolsonaro sancionou uma lei chamada Lei Antifraude, justamente para que isso não acontecesse. E mesmo assim, talvez as investigações estão mostrando que já acontecia desde 2016. Mas o grande boom dessa sacanagem com os aposentados e pensionistas aconteceram de verdade em agosto de 2022, quando sindicatos e o próprio partido do PT derrubaram, através de uma medida provisória número 1107, justamente essa transparência, essa autorização a cada 2 anos. Porque o que eles alegaram, na verdade? Que eles tinham dificuldades em obter autorizações de mais de 7,2 milhões de afiliados. Ou seja, eles estavam ali dizendo, nós não conseguimos contato com essas pessoas para que eles autorizem novamente esse desconto. Sabe o que o PT, junto com os sindicatos, fizeram? Uma medida provisória, número 1107, que derrubou essa transparência, ou talvez esse portão, essa triagem, para que não acontecesse isso. E, como o Capês diz, muita gente rural, né? As pessoas que moram em bairros rurais têm muita dificuldade agora para entrar no aplicativo, porque muitos deles são analfabetos, nem sempre tem um smartphone de última geração, com uma tecnologia para ter aplicativo. Normalmente as pessoas têm um telefone simples para falar com os filhos que moram longe ou outro tipo de coisa, para ligar até para um hospital, caso precisem. O que eu quero dizer com isso? Que existe uma grande parte da população que são analfabetas, pessoas que realmente não sabem nem escrever e nem ler, e que são lesadas por esses criminosos incompetentes que estavam roubando esses aposentados e pensionistas. Cabe agora, com uma medida de urgência, de verdade, as pessoas pautarem, as pessoas dos seus devidos lugares, né, pautarem para ressarcir essas pessoas e colocar o dinheirinho tão sagrado na conta dessas pessoas novamente.